Bem, pessoal, vamos falar dos primeiros sintomas da febre maculosa, porque está gerando uma preocupação muito grande. Eu fiz um vídeo aqui há alguns dias e muita gente nos comentários perguntando, Júlio, como é que é esse sintoma? É difícil, é comum essa doença? Está em surto, né? Primeira coisa que vocês têm que entender é que realmente é uma doença que preocupa, porque quando atinge uma pessoa e não for diagnosticada de forma rápida, ela tem uma alta taxa de mortalidade. Então, alguns trabalhos mostram, né, de pessoas que têm sintoma, né, que estão com essa doença, né, na ordem de 30%, 40%. Então, realmente é uma doença gravíssima, né? Mas vocês têm que entender, primeira coisa, né, por que é tão difícil esses casos que vieram aqui no Brasil? Teve uma mortalidade tão alta, né? Tiveram casais que os dois morreram, né, jovens, sem comorbidade. Porque normalmente é uma doença, né, que a gente conhece essa doença dos livros, mas não é doença do dia a dia. Pra vocês terem ideia, né, em números, né, nos últimos anos no Brasil, são 700 pessoas que faleceram por causa dessa doença, né? Então, realmente, né, dentro do contexto, né, de mortalidade, não é uma doença que se destaca de morte aqui no Brasil. Então, algumas doenças que não se destacam de morte, né, o médico não vai ver com frequência, e os sintomas parecem com outras doenças frequentes, né, é problema. Então, vamos lá para os primeiros sintomas, né? Primeiros sintomas que a gente tem no caso do paciente é uma febre, uma dor articular, né? Muitos desses pacientes chamam de febre maculosa, porque tem as máculas, né? Umas lesões que aparecem nas mãos e nos pés, costumeiramente pouco tempo, poucos dias depois do início dos sintomas, então começa com aquela febre, a dor articular, uma fraqueza, né? Então essa fase aqui parece muito com qualquer virose. Aí você pensa assim, Júlio, virose ou dengue, pode dar esses mesmos sintomas? Pode ser muito parecido, né? A grande diferença é o fator epidemiológico, né? Como assim o fator epidemiológico? O paciente chega no médico e diz assim, eu encontrei carrapato, ou eu lidei com animal nesses últimos tempos, né? O médico, às vezes, a gente pergunta isso de forma espontânea, por isso o paciente tem que ficar atento, ou o familiar, se o paciente estiver muito mal, para informar isso, porque normalmente é daquela lista de doenças que o médico pensou nela e ele começa a tratar. Então, antes até de ter o resultado do exame, que não é tão rápido, não é tão simples, de fechar o diagnóstico de febre maculosa, o médico pensou, ele começa a dar antibiótico. Porque é uma doença causada por uma bactéria, e essa bactéria ficando no vaso, ela dá uma série de processos inflamatórios e tal, que leva à morte de tanta gente, quando tem a forma grave, né? Mas, por não ser tão frequente e ter esse fator epidemiológico do carrapato, né, você tem que pensar o seguinte, né, caso você tenha regiões endêmicas, em especial aqui no interior de São Paulo, Minas Gerais, são locais que costumeiramente se encontraram e tiveram esses casos de óbito que aconteceu aqui no Brasil, né, contato, quais animais encontram mais o tipo de carrapato que acaba causando, tendo a bactéria que causa essa doença, né, é a capivara, os cavalos, os bovinos também, não uma série de mamíferos, cachorro pode acontecer também, né? E esse animal tem que estar com carrapato que está infectado com essa bactéria que causa febre maculosa, né? Rickettsia ricketts. Então, esse contexto, né, epidemiológico de você ter andado, ou ter tido contato com o animal, né, e os sintomas, aí o médico vai pensar, e aí vai começar o tratamento sem nem ter resultado, ele vai esperar esse resultado chegar, que vai demorar, e já começa. Porque uma vez tratado de forma precoce, a doença evolui muito bem, e a pessoa fica salva sem grandes problemas. Mas se não for tratado de forma rápida, a pessoa acaba falecendo. Só que qual é o grande dilema? Porque é uma doença difícil de acontecer e difícil do médico pensar, se não tiver muito claro essa relação, né? Como aconteceu que você via alguns casos desses casos, as 700 e poucos que morreram no Brasil, são pessoas que tiveram os contatos com o animal. Então, assim, outro fator muito importante é, se você vai para a fazenda, ou está em contato com o animal, e tem que estar, vou andar, usa roupa de manga comprida, calça comprida, para justamente esse carrapato não entrar em contato com o seu corpo. Além disso, outra coisa muito importante, que não é assim que ele entra em contato que você pega. Como na hora que o animal vai se alimentar, que essa bactéria passa para você, normalmente nessa troca, alguns locais que eu encontrei, fala 2, 3 horas do animal no seu corpo, que você tem um risco de começar a pegar essa bactéria, porque ele tem que estar se alimentando, e aí houve essa troca, e essa bactéria passar para o seu corpo, e aí você se infectar. Então, se você trata animal, tem que ter contato com o animal, é dessas regiões que estão acontecendo os casos, né? Tenta usar roupa de manga comprida. Quando acabar isso, toma banho e olha todas as dobras, pé, sola do pé, entre os dedos, né?
axila, porque normalmente o carrapato ele gosta de ficar nessa região. E ele tem que ficar algumas horas no seu corpo para ter essa troca e aí você ter o risco de ter doença, tá bom? E além disso, se acontecer de você começar a ter febre, mal-estar, dor articular, febre alta, não resolve, quando for no médico, quando for na emergência, né, geralmente são casos que o paciente acaba no início achando que é uma virose, mas depois aquilo não melhora, informar que teve contato com o animal. Porque aí o médico vai pensar nisso e muitas vezes vai fazer o tratamento que a gente chama de tratamento empírico. O que é tratamento empírico? Você pensou na doença, você começa a tratar enquanto espera o resultado. Eu tenho um vídeo até falando de meningite, que acontece muito isso com meningite, né? Do médico suspeitar, óbvio que tem que ter um contexto de você examinar, então você começa a tratar até esperar os resultados. É quando vem negativo, às vezes você para o antibiótico, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.